Vamos lá então. Ok. Então aqui a gente tem basicamente o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não dar problema. Ok. Essa introdução que está aqui, né? A gente na verdade já falou, né? A gente falou um pouquinho sobre a parte matemática, essas coisas relacionadas aos sinais e sistemas, tá? Então a gente vai começar hoje falando de duas coisas que a gente utiliza para poder comparar sinais. A gente seria comparar a amplitude, nem sempre é fácil, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Se eu pegar um sinal assim, né? Desenho aqui rapidinho. Opa, tudo torto aqui, mas já consertou. Aqui no tempo, né? Vamos pegar um sinal. Normalmente o sinal é uma coisa no domínio do tempo, né? Então vamos pegar um sinal assim, ó. Por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a gente pega um sinal assim. Deixa eu fazer de novo. Tá? E aí você tem um outro sinal aqui, né? Que vai ser um G de T, por exemplo. Tinha que ter trazido o óculos hoje, estou zuretinho aqui. E aí você pega um sinal assim, ó, vamos supor, desse tipo aqui, né? Pode começar em qualquer lugar. Né? Aqui vai de -1 até 1, né? Então, por exemplo, quando você vai comparar esses dois sinais, né? Você, por exemplo, comparar assim, tipo, qual é o que tem mais energia, ou qual é o sinal mais forte, digamos assim, né? Fica difícil, porque, por exemplo, um ali ele demora mais tempo, né? O outro demora menos tempo, né? A amplitude é a mesma, então quem é mais forte, quem é mais fraco? Ah, mas esse aqui tem um sinal constante igual a 2 durante mais tempo, o pico é 2, né? Então fica difícil às vezes você digamos, entender basicamente como é que a gente pode comparar sinais, certo? Então a gente usa duas coisas para comparar sinais, tá? Primeiro, a gente só consegue comparar, quer dizer, só consegue, né? A gente consegue comparar sinais quando eles são sinais finitos, digamos assim, que eles não ficam, quando eles não, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Um sinal como esse aqui, que eu vou colocar agora aqui, que a gente vai usar bastante no nosso curso. Vou pegar aqui. Que é o sinal degrau unitário, a gente vai aprender aqui ainda hoje, né? Ele é um sinal que ele tem duração infinita, né? Ele não tende a zero quando t tende a infinito, né? Você pegar aqui o t tendendo a infinito, né? Ele vai sempre valer 1, certo? Se você for calcular, né, uma medida, digamos, da energia desse sinal, a energia dele é infinita, certo? E se você pegar um sinal que vale, esse aqui é um sinal que o tempo todo ele vale 1 para ter maior do que 0, né? Aí se você pegar um sinal, por exemplo, aqui, ó, né, que ele, vamos supor, que ele é mais ou menos assim,
é uma constante que já vale desde menos infinito, né? E aí, né? Qual é o sinal maior? Aí você fala, pô, o sinal de cima, ele só começa a valer alguma coisa que vale... Eu botei T aqui, eu tô zureta, né? É meio. O sinal de cima, ele vale 1 para T maior do que 0. Já o sinal de baixo, né? O azul, ele vale meio para todo T, né? E qual é o sinal maior, né? Qual é o sinal que tem mais força? Fica difícil, você precisa de alguma coisa para poder comparar o sinal, tá? E aí a gente usa, né, uma medida, né, que normalmente só é válida para sinais finitos, certo? Para sinais infinitos, ou seja, para sinais em que quando t tende a infinito ele não tende a zero, certo? Fica mais complicado. Às vezes a gente até dá para você resolver. Por exemplo, sinais senoidais. Se você pegar um sinal senoidal, aproveitar esse gráfico aqui mesmo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Você pegar um sinal senoidal, né? E aí você pega um outro sinal senoidal, sei lá. Frequências diferentes, amplitudes diferentes. Esse sinal aqui, ele não tende a zero quando... Os dois sinais aqui não tendem a zero quando t tende a infinito. Mas eles têm um comportamento mais ou menos periódico e você consegue, às vezes, usando uma outra definição para medição do sinal, você consegue resolver, tá? A maioria dessas coisas, vocês não tem que se preocupar muito não, né? Eu estou falando aqui de tamanho do sinal, tá? Só para vocês saberem, de tamanho do sinal, tá? Isso aqui, se vocês forem ver, em alguns casos, no curso que a gente vai usar aqui, que é de sinais e sistemas de uma maneira geral, a gente não se preocupa, não é que a gente não se preocupe, mas na maioria das vezes a gente não vai ter tantos exercícios assim para você poder comparar sinais, comparar a força, entre aspas, dos sinais. Tá? Mas é bom vocês saberem que existe uma forma de comparar. Como é que você faz para comparar então os sinais? Você usa, né? Você usa duas definições, tá? Que são utilizadas para o tamanho do sinal. A primeira definição a gente vai chamar de energia do sinal, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, quando a gente está trabalhando com o tamanho do sinal, primeiro a gente vai trabalhar, como eu falei aqui, com a energia do sinal, né? Que é uma maneira decente aqui de fazer uma comparação, digamos assim, da força, do tamanho do sinal, né? Então, por exemplo, e ela é definida, então isso aqui é a definição de energia, né? Na verdade, a gente vai usar mais essa definição aqui, que é a definição daqui de cima. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com sinais normalmente reais, né? Então, a energia do sinal é, por definição, a integral de menos infinito até mais infinito de x ao quadrado, né, do sinal ao quadrado, dt, certo? Por que ele coloca o x ao quadrado, pessoal? Vocês têm ideia por que ele coloca o x ao quadrado? Você tira a parte negativa. Exatamente, é justamente isso. Porque o sinal ele pode ser forte para baixo também. Pega uma onda senoidal, né? Ele pode ser forte para baixo também. Quando você usa o x ao quadrado, você faz uma comparação mais justa, né? Porque pode ter um sinal que esteja variando muito, né? Se fosse só o x, né, ficaria complicado. A definição de energia para um sinal complexo é quase igual à do sinal real, só que aí você coloca o módulo ao quadrado,
né? Até para você, porque aí o sinal complexo vai ter duas partes, uma parte real, uma parte imaginária. Você tem que pegar o valor positivo dele, tá? Tem que tirar valores que dependam de J, etc., ou seja, do raiz de -1, então você usa isso. Mas é raro a gente trabalhar com esse tipo de sinal, tá? Então, olha só, se você olhar esses dois sinais aqui, ó, né, que é esse aqui, o triângulo e o quadrado, né, você poderia fazer a comparação agora, né? Qual é o sinal que tem mais energia, né? Qual seria o sinal que vai ter mais energia? Não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que calcular essa integral do sinal ao quadrado, digamos assim, certo? Então aqui, ó, o que ia acontecer? Se eu pegar e fazer esse sinal aqui, ó, o sinal azul, para eu elevar ele ao quadrado, né, eu teria que pegar o intervalo que está o sinal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quanto é que ia ser? Se aqui teria um t, né? Qual é a função aqui? Deixa eu colocar aqui. Eu normalmente não peço isso, pessoal. Eu estou falando aqui, estou até falando demais sobre tamanho de sinais. Mas é bom para a gente ter uma ideia também de como é que essas coisas funcionam, né? Mas normalmente eu não peço isso em nenhuma prova e coisas do gênero, tá? Nunca pedi em prova, calcule a energia do sinal, tá? Mas como é que eu calcularia a energia do sinal aqui, ó? Eu teria que saber qual é a função aqui que nós temos. Então, por exemplo, aqui, ó, tá bem claro que essa função aqui é t, né? Ok? Essa outra função, aí a gente viu, né, nas aulas passadas. Isso aqui a gente sabe que vai ser um menos t. Por que vai ser menos t? Porque a tangente, né, aqui primeiro, é menos porque está inclinado para baixo, certo? E a tangente aqui vai ser -1, porque dá para perceber aqui, ó, que eu ando 1 para a direita e desço 1, né? Então a tangente é -1, então é menos 45 graus, então a tangente é -1, então é menos t. A gente sabe que é a tangente que multiplica o t, tá? Lembrando que os ângulos menores do que 0, até entre 0 e -90, e você tem para cima também ângulos entre 0 e 90, tá? Aí é positivo, entre 0 e -90, 0 e menos π sobre 2, né? É negativo, né? E aí eu teria que saber qual é o lugar que corta. Daqui dá até para ver nesse gráfico aqui, aqui vai chegar no 4, isso aqui vai ser menos t mais 4, certo? Então o que vai acontecer? Esse cara aqui vai virar o quê? Vai virar quando eu elevar ao quadrado, né? Isso aqui vai virar um t ao quadrado, certo? E em 2 ele vai valer 4, então vai ser uma parábola assim, mais ou menos, né? Ok? E esse cara, quando ele levar ao quadrado, vai dar esse aqui é o quadrado, né? Esse aqui é t ao quadrado, tá? Aqui eu vou ter t menos 4 ao quadrado, vai dar t ao quadrado, né? Menos 8t mais 16, certo? Ok? Seria essa parábola que vai aparecer aqui. E se você pegar t e colocar igual a 2, por exemplo, né? O que vai acontecer? Se t igual a 2 nessa parábola aqui, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, não é isso? Aí vai dar menos 8 vezes 2, menos 16 mais 16, então é 4, ela começa aqui mesmo, tá? Ela tem concavidade assim, né? E vamos ver em 4. Em 4 vai ser 16 mais 16 vai dar 0. Então é basicamente o espelho, né? A gente já sabia que devia ser isso, né, galera? Tá? E aí, se eu quiser calcular a energia, eu ainda ia ter que fazer duas integrais aqui, certo? Uma integral, né, para calcular a energia de F. Seria a integral de menos infinito até mais infinito de f de t ao quadrado dt, que seria, eu já posso dividir em duas integrais, né? Seria a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? Não, deixa eu já colocar aqui. Seria uma integral de 0
de 0. Oi. De 0 até... Chato, hein? Até... É porque ele tá... É aqui, ó, que ele tá querendo... Eu tô tocando aqui e ele tá achando que eu vou escrever aqui. Deixa eu fazer assim que ele já não vai encher o saco. De 0 até... 2, né? De T2 dt, mais uma integral de 2 até 4 de T2 menos 8t mais 16 dt, certo? Essa seria a energia do sinal, ok? E a energia do sinal de baixo? A energia do sinal de baixo, eu elevaria, é uma constante, né? Eu elevaria ao quadrado, certo? Ok? Essa aqui é fácil, porque é um sinal constante, né? O que é 2 aqui vai valer quanto? Vai valer 4. Então a energia do sinal de baixo, inclusive, é muito mais fácil, né? Que aqui vai ter, para calcular aqui, ó. Né? Esse aqui vai ser o G de T ao quadrado, né? Para encontrar energia aqui, como é integral, né? É fácil, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É um quadrado ali, não um quadrado, não, um retângulo de base 2 e altura 4, dá 8, né? Essa energia é medida em joules, tá certo? Né? Então, seria 8. Quanto é que é a energia do sinal de cima? Tem que fazer o cálculo, né? Tem que fazer o cálculo, não sei qual é a energia do sinal de cima, né? Tem que fazer como assim? Tem que pegar essa integral aqui, vai dar T3 sobre 3 de 0 a 2, mais T3 sobre 3 de 2 a 4, menos 8 T2 sobre 2 de 2 a 4, mais 16 T de 2 a 4. Tem que fazer essa conta toda, certo? Né? É a área aqui embaixo dessa curva, tá? Não dá para saber, né, quem é que vai ser mais ou menos. Aí é que tá. Talvez a energia do sinal de baixo seja maior do que a energia do sinal de cima, tá? Mas teria que fazer o cálculo, né? É uma maneira de você calcular, tá? É usar a energia. Isso funciona bem quando os sinais são finitos, ou seja, quando t tende a zero, quando t tende a infinito ou menos infinito. Eu até coloco no módulo de t, né, tende a zero para mais ou menos infinito, né? Você tem um sinal finito ali, ele não tem valores, né, quando t tende a infinito, ok? Porém, né, existe também, né, uma outra medida que você pode usar para sinais, por exemplo, como sinais periódicos, que eu acabei de mostrar, um seno e um cosseno. Essa medida é a potência do sinal. Então agora eu vou falar da potência do sinal. Deixa eu pegar aqui, né? Quem é a potência do sinal? Ok, beleza. Ok. Então a energia, né, do sinal deve ser finita para que seja uma medida significativa. Acabei de falar, né? Se não, o que você vai ter? Você não tem como saber. Aquele caso lá que eu botei o nosso degrau unitário, né? A energia vai ser infinita. O outro sinal, esse azulzinho, a energia vai ser infinita. Se eu pegar senoides, a energia vai ser infinita, tá? E aí? Aí não adianta nada, tá? O que vai acontecer então? A gente não consegue medir. Porém, no caso de senoides e ondas periódicas, por exemplo, quando t não tende a zero, né, quando o t tende a infinito, você consegue, né, usar uma outra medida que eles chamam de potência do sinal, tá? Que é a potência do sinal, que é essa aqui. Ok? Então a potência do sinal, ela é definida dessa forma aqui. Ela é a média
normalmente é usado para sinais periódicos, né? Mas normalmente é a média em um período, né, do quadrado do sinal. Então, a média da energia, né, em um determinado período de tempo, tá certo? Então, essa é a potência média do sinal, tá? Isso é interessante, tá? Porque você consegue descobrir, digamos assim, né, o valor, né, dessa potência, e aí calcular a potência de um sinal com a potência do outro e verificar qual é o sinal que tem maior potência, né? Porém, existem sinais, como eu falei, sinais infinitos, que não são periódicos ou coisas do gênero, né? Não são limitados, certo? Que aí você não tem nem potência nem energia, né? Quando o sinal pode ser calculado a potência, a gente fala que é um sinal de potência. Por exemplo, um sinal senoidal, você não consegue calcular a energia dele é infinita, mas você consegue calcular a potência dele, tá? Já um sinal digamos, como eu falei, o sinal senoidal, dá para calcular a potência dele. A potência dele vai ser a potência de uma senoide num ciclo, certo? Então a gente consegue calcular essa potência também, tá? E isso pode ser útil em alguns casos, tá? Mas esse tipo de coisa, como eu falei para vocês, é raro. Tem um monte de exercício no livro, tanto no livro do LAT, que a gente usa mais ou menos como base, como no livro do Oppenheim, tá? Só que eu acho que é uma coisa que não é tão significativa assim, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, pelo menos no nosso curso agora, tá? Talvez lá, quando vocês estiverem trabalhando em telecomunicações, seja interessante vocês calcularem energia e potência de sinal. Só que o que acontece quando você entra nessa parte aqui de energia e potência de sinal? O que você está fazendo aqui é basicamente um problema de cálculo, né? Não é, você vai simplesmente calcular integrais de x ao quadrado e integrais também de x ao quadrado num determinado intervalo. No primeiro intervalo é de menos infinito até mais infinito, no outro é de menos t a mais t, né, sobre 2, e fazendo o limite fazendo a média, digamos assim, a média da energia. A gente até pode falar que a potência é a energia média, tá? O que interessa para a gente realmente, né, no nosso curso, isso aqui é bastante útil, e a gente tem que saber, né, fazer isso. Por quê? Porque é com isso que a gente vai poder, por exemplo, calcular, quando a gente vai ver aqui, é o assunto que vai terminar o nosso primeira parte, né, a nossa primeira prova, que é o que a gente chama de convolução, tá? Então a gente precisa saber fazer algumas operações com o sinal. Só para ilustrar, né, como assim fazer algumas operações com o sinal, né? O que é a convolução? Eu vou falar rapidamente, né, a definição. Né? Não se preocupem com nada que eu estou falando agora, porque a gente vai explicar mais tarde. Mas quando você fala em que você tem dois sinais no tempo, né? Normalmente dois sinais no tempo, né? Se você fizer a convolução entre eles, e essa convolução ela é dada por esse asterisco que vocês estão vendo ali, tá? Essa convolução ela é definida através dessa integral que eu vou colocar aqui, ó, uma integral que vai de menos infinito até mais infinito. Ela é uma integral, a convolução é a função, é a convolução de dois sinais no tempo, vai dar um sinal no tempo também, no tempo t, tá? Então, você vai fazer uma integral de menos infinito até mais infinito de x de tal, y de t menos tal, de tal, tá? Então, notem o que você faz com o sinal y, né? O sinal x de tal é exatamente igual ao sinal x de t. Por quê? Porque você só trocou a variável t por tal. E você pode fazer isso tranquilamente, porque é uma variável que você vai fazer, em vez de você plotar em t, você plota em tal, como você podia plotar em x, vocês já viram lá no cálculo e assim por diante. Tá certo? Então, no sinal x de tal, você não vai mexer, não vai fazer nenhuma operação com ele. Porém,
No sinal y de t, que a gente vai pensar nele como sendo y de tal, que é um sinal, ele é variável, digamos assim, de acordo com o t, né? Você vai ter que fazer uma operação que a gente chama de inversão no tempo, porque o y de tal você vai trocar ele por y de menos tal, e você vai ter que fazer uma soma dos t's. Aqui t nesse caso aqui vira como se fosse uma constante, não é, mas é como se fosse, para cada instante de tempo ele é constante, certo? Então você vai ter que fazer isso, ou seja, você vai ter que fazer uma inversão no tempo, você vai ter que fazer um deslocamento temporal, certo? E são duas operações que a gente vai aprender agora, né? Notem que as operações com os sinais, que é o que muitas vezes vocês têm uma dificuldade grande, tá? Vou botar aqui as operações só para vocês verem. Eu falei quase todas, eu já falei quase todas. Falei do deslocamento temporal e falei da reversão temporal, que é a inversão de sinal, tá? Inversão em relação ao tempo. Faltou falar do escalamento. O que é o escalamento? A gente vai ver. O escalamento é quando você tem, por exemplo, um sinal que é x de t ou x de tal, tanto faz, e você quer desenhar o x de menos, o x de 2t ou x de 2 tal, por exemplo, tá? Isso aqui é o escalamento. Isso aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o sinal? Isso tudo a gente vai ver, tá? A gente vai ver, certo? Então, vamos começar. E outra coisa, e o que a gente usa muito, né? E para a gente chegar lá na convolução a gente vai falar sobre isso. O que a gente usa muito é as operações combinadas. O que são operações combinadas? Então, primeiro, né? Vamos ver aqui quais são as três operações que você tem. Você tem o deslocamento, tá? Você tem o escalamento e você tem a reversão. O que são as operações combinadas, né? O nome já está dizendo. É você fazer todas essas operações às vezes de uma vez só, tá? Como assim, tá? Então vamos supor aqui, a primeira operação que a gente vai aprender é o deslocamento temporal, né? Então aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Pegar o gráfico que nós temos aqui do deslocamento temporal, só para mostrar aqui para vocês. Tá fácil de ver aí. A gente vai aprender isso, né? Mas olha só o deslocamento temporal. Você tem um sinal x de t. Tá aqui o sinal x de t, tá? E aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar um t positivo, t grande positivo, e você vai fazer um x de t menos esse t grande positivo. Olha o que vai acontecer com o sinal. O sinal que estava nessa posição aqui, notem que ele vai andar para a direita, né? Ele vai ser deslocado para a direita numa grandeza que é t grande, tá? Porém, se eu fizer o x de, então, menos, o que vai acontecer? Deslocamento para direita, tá? E agora, né? Se eu pegar o x de t mais t grande, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo t aqui deslocado, só que o deslocamento é para poxa, quer dizer que se eu somo alguma coisa eu vou para a esquerda, né? Se eu subtraio alguma coisa vai para a direita, né? É estranho isso, mas não é não. Se você pensar bem, né? Não é não, tá? Só você botar exemplos com números, você vai ver que vai fazer sentido, tá?
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou pegar um exemplo aqui e a gente vai fazer o exemplo algébrico, aí vocês não vão ter dúvidas. Como assim? Eu vou pegar aqui e vou falar do deslocamento no tempo, né? Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Como assim? Eu vou pegar um sinal qualquer, né? Desenhar um sinal qualquer aqui, só para facilitar a nossa vida, tá? Só para facilitar, eu não vou fazer um sinal tão complicado não, mas eu vou complicar um pouquinho até para a gente ir já se acostumando, né? Por exemplo, não é que a gente precisa fazer isso toda hora, mas a gente já fez isso nas primeiras aulas. O que a gente aprendeu nas primeiras aulas? A gente aprendeu como é que fazia para determinar, né, um sinal através do gráfico do sinal, certo? Então vou pegar aqui, vou desenhar o sinal. E aqui, ó, eu vou colocar os números. Aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Tá? E aqui é o nosso sinal x de t. Tá? Em função do tempo. Tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Como é que a gente vai descrever esse sinal? A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? X de t igual, né? Então a gente pode fazer assim, x de t igual. Vamos lá. Quando é que ele vale zero? Vou botar aqui zero. É igual a zero quando o quê? Quando o t está entre menos infinito e menos 2. Certo? Todo mundo enxergou isso aí, não é? Tá tranquilo. Até poderia colocar que ele vale zero também quando o t está entre 2 e mais infinito, tudo bem? Tá? Mas vamos fazer na ordem, da esquerda para a direita. Quanto é que ele vale entre... Bom, qual é o próximo intervalo que eu tenho que olhar? Qual é o próximo intervalo que eu tenho que olhar? Entre menos 2 e 0, beleza. Então, entre menos 2 e 0. E quanto é que vale o sinal x de t aí? Ele é constante? Ele é constante? Não. Então ele é uma reta, não é? Como é que a gente define essa reta? Qual é a inclinação dessa reta aí? A tangente aí desse ângulo aqui, quanto é que é? Ou seja, a inclinação é 1, né? Então, na verdade é um t. Aí é mais ou menos alguma coisa, não é isso? E aí, tá fácil de ver. Se você sabe facilmente onde ele cruza o eixo vertical, é t mais 2, certo? Só substituir isso, você coloca lá, eu não entendi isso, beleza, coloca t mais b, e aí usa dois valores, usa o valor t igual a menos 2, certo? Ou usa dois valores, não, nem precisa dois valores, usa o valor t igual a 0, certo? Né? T mais b vai ter que ser igual a 2, porque em t igual a 0 a reta vale 2, então o b vai valer 2, então isso aqui é t mais 2. Beleza? Ok, qual é o próximo intervalo agora? De 0 a 2. 0 a 2, exatamente, de 0 a 2. Nesse caso está bem fácil, por quê? Quanto é que vale? De 0 a 2? Vale 2, exatamente, de 0 a 2, vale 2. E agora, qual é o último intervalo? De 2 até infinito, exatamente. E aí, quanto é que ele vale? 0 novamente. Beleza, nosso sinal está descrito aqui, tá certo? Está feito aqui. Agora, olha só, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou escrever agora x de t mais, por exemplo, 3. Né? Como é que eu desenho esse x de t mais 3? Segundo, né, a regra que eu acabei de falar, está aqui em cima, eu teria que deslocar
esse sinal 3 unidades para a esquerda. Concordam comigo? Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, o que é x de t mais 3? Olha só, eu vou escrever aqui, galera, olha só, agora é só usando matemática, x de t mais 3. Olha só, que legal. Zero. Mas zero quando? Zero entre menos infinito, t mais 3, menos 2. Lembra? Matemática pura, né? Se x de t é igual ao que está nessa chave aqui, ó, esse aqui é o x de t, né? Certo? Se eu colocar agora t mais 3, tudo que tiver t, eu substituo por t mais 3, certo? O zero tem t? Não, então deixa o zero. No intervalo ali tem t? Tem. Então eu coloquei t mais 3. Está dando para entender? Né? Isso aí é função básica. Agora, eu tenho um t mais 2 aqui, não tenho? Eu não tenho t mais 2? Só que aí o que vai acontecer? Eu não vou ter um t mais 2, eu simplesmente vou ter um t mais 3 mais 2. Tá dando para entender o que eu fiz agora? Ok? T mais 3 mais 2, o que vai dar? Quanto é que vai ser? Vai ser de menos 2, t mais 3, notem que, e 0. Notem que o intervalo sempre vai ficar aparecendo onde tinha t, vai ficar t mais 3, certo? Do lado esquerdo aqui vai depender se tem t ou não, tá? Agora, concordam que vai dar 2 aqui, menos, desculpe, de 0, t mais 3, 2, e aqui 0, 2, t mais 3, mais infinito. O que eu vou fazer agora? Cara, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. Como assim essa bagunça? Tem um monte de t mais 3 aqui, eu não quero. Se eu for desenhar isso, vai dar muito trabalho, vocês concordam comigo? Vai dar um trabalhão ali, porque eu tenho que falar t mais 3? Como assim? Né? Qual é o valor? Né? Então o que eu vou fazer? Na verdade, esse lado aqui é bem fácil de arrumar, hein? Esse aqui. Por que bem fácil de arrumar? Ué, t mais 3 mais 2 vai dar quanto? T mais 5, beleza. Então eu sei que entre menos 2 é menor, t mais 3 menor do que 0, vale t mais 5, tá? Porém, vamos arrumar isso, tá muito bagunçado. Como assim? Ué, se eu tenho menos infinito, t mais 3, olha só esse lado de cá. O que vai acontecer? Isso aqui eu posso escrever o quê? Isso aqui é igual a menos infinito menos 3, concordam? Menor do que t. Não posso fazer isso? Né? De um lado, não é isso? Só que menos infinito menos 3 é menos infinito, tá? E se eu tiver t mais 3 menor do que menos 2, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual ao quê? T mais 3, desculpe, T mais 3 não, T menor do que menos 2, menos 3, que vai dar quanto? Menos 5. Legal? Então, a primeira linha que estava assim, ó, né, que era a junção desses dois caras, vai ficar menos infinito, T, menos 5. Tá? Vocês concordam que a segunda linha vai ficar menos 5, T e menos 3? E a terceira linha vai ficar menos 3, T e menos 1, e que a última linha vai ficar menos 1, T e mais infinito? Agora eu peguei pesado, hein? Não? Já coloquei rapidinho. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu distribuí o 3 de um lado para o outro, certo? Então isso aqui... Opa! Deixa eu dar um undo aqui. Isso aqui
com um coraçãozinho. Assim. Toda vez que você faz alguma coisa diferente, ele acha que é um coração. Tá? Vai ficar o quê? Vai ficar igual a isso aqui. Tá? Ok? Vai virar isso. O lado esquerdo já estava pronto. Era 0, t mais 5, 2 e 0. Certo? Então, olha só. Então, eu vou escrever novamente, agora até mudar de cor aqui. Vai ficar assim, ó. X de t mais 3 vai ser igual. É a mesma coisa, só que só está mudando. 0 menos infinito, t menos 5. T mais 5 menos 5, t menos 3. Quanto é que é? 2 menos 3, t menos 1. E 0 menos 1, t mais infinito. Tá ok? Legal? E agora? E agora eu vou desenhar isso. Como assim eu vou desenhar isso? Vou desenhar. Eu ainda não desenhei. Vou desenhar agora. T x de t mais 3, eu já vou colocar aqui que é o desenho que eu estou fazendo, tá? De menos infinito até menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? O que vai acontecer aqui? Vai ser 0. Então já vou desenhar ele aqui não. Isso aqui. Vai ser 0. Daqui até aqui, menos 5. 0. Ó, de menos 5 até menos 3 é t mais 5. T mais 5 eu sei que vai ter uma inclinação de quanto? De t. E tem que cruzar onde? Tem que cruzar em 5, né? Eu vou aqui mostrar, ó, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. E aqui vai ser o 5, tá? Olha só. Então, ó, é uma reta que tem inclinação 1, ou seja, e vai chegar lá em 5. Tá? Só que isso vale entre menos 5 e menos 3, concordam comigo? Entre menos 5 e menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, ó. Eu vou, em vez de desenhar essa reta assim, eu vou desenhar essa reta assim, ó. Parei. Ela continuaria até o 5, mas ela para porque é entre menos 5 e menos 3 aqui, ó, entre menos 5 e menos 3. Legal? Tudo bem? Entenderam? Sim? Tá. Entre menos 3 e menos 1 vale quanto? Vale 2. Vale 2. E de menos 1 em diante vale quanto? Vale 0. Tá. Agora, compara. Olha lá. Você estava um cara que ia de menos 2 até 2, né? E tinha aquele formato. O formato mudou? Não, fiz um deslocamento no tempo. Só que agora não vai de menos 5 a menos 2. Não vai de menos 2 até 2. Vai de menos 5 até menos 1. Por quê? Porque andou 3 para a esquerda. O menos 2 virou menos 3. O 2 virou menos 1. Certo? Andou 3 para a esquerda. Legal? Ok? Então a gente mostrou aqui o deslocamento do tempo, né? E faz sentido, galera, porque quando você soma alguma coisa, na verdade, o que você está fazendo, né, é adiantando, né, digamos assim. Você está somando, está adiantando a tua onda. Como assim? É que você está, olha só, você estava uma coisa nesse mesmo tempo, vai ser uma coisa que vai estar no T mais alguma coisa. Então, se você fizer isso, é como se tivesse que aparecesse o que está mais. Se você pegar um T igual a 0, vai dar um determinado valor. Agora, não é T igual a 0. Em T igual a 0, o 0 vai ser 0 mais 3, vai ser o valor que está lá em 3. Você está puxando o valor para o 0. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, quando você soma alguma coisa, você está
adiantando no tempo, né? Na verdade, não está atrasando. Atrasando é jogar para a direita, adiantar é jogar para a esquerda, certo? Ok? Entenderam como é que faz isso aqui? É bem simples a regra. Então, quando vocês forem, se vocês tiverem tiverem fazer um exercício desse na prova, eu não tenho que ficar calculando ali qual é a reta, onde vai fazer. Por que não? Porque eu já tenho o desenho pronto na prova. É só deslocar, não vai mudar a forma de onda. Vocês estão entendendo? Aquela inclinação continua igual, aquele ponto continua igual. Você só, na verdade, olha só. Olha como é que você poderia ter feito esse exercício, ó, de uma maneira bem rápida. Olha aqui. O eixo não está aqui? 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. O eixo não está passando ali em 0? Não vou fazer T mais 3? Não é isso? Eu não vou jogar para a esquerda? Olha o que eu poderia ter feito aqui, ó. Truque do professor. Ó. Se eu meter o eixo aqui, ó, em 3, e agora eu vou mudar. Agora não é mais 3 aqui. Se eu meter o eixo aqui, agora quanto é que vale aqui? Vale 0. Certo? E aqui vai valer quanto? Menos 1. Aqui vai valer quanto? Menos 2. Aqui vai valer quanto? Menos 3. Aqui vai valer quanto? Menos 4. Aqui vai valer quanto? Menos 5. Se apagar esse cara aqui, ó, não dá o desenho que eu fiz lá embaixo? Não é? Funcionou, tá? Em vez de deslocar o sinal 3 unidades para a esquerda, é deslocar o eixo 3 unidades para a direita. Foi o que eu acabei de fazer. Só que você tem que colocar os valores ali embaixo correspondentes. Pode fazer isso na prova? Claro que pode. Não tem problema nenhum, tá? Só que normalmente na prova você não pede uma operação de deslocamento, você pede operações combinadas, entendeu? Então acaba que você tendo que mas você pode fazer o primeiro desenho assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O primeiro desenho assim. E aí você, ou no rascunho você faz assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Depois você vai lá e desenha no outro eixo, assim. Eu vou voltar aqui, né? Deixa eu fazer aqui o que eu fiz, ó. Eu fiz o primeiro desenho assim. Então eu sei que agora no outro eixo é um cara que começa em menos 5. Então mantendo aqui o negócio, ó. Aqui, deixa eu vou desriscar todo mundo aqui, ó. Tá? Olha só, eu posso agora simplesmente, eu já fiz o meu rascunho, né? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou desenhar isso, só que o que vai acontecer? Vai aparecer, né, eu já tinha marcado lá, esse menos 2 vai virar menos 5, então aqui, ó, menos 3, né, menos 3, menos 4, menos 5. Então eu vou repetir o desenho, né? Só que aqui eu não sei se vocês conseguiram pescar o que eu acabei de fazer, entendeu? Eu marquei lá os pontos e simplesmente agora desenhei os dois sinais, né? Esse é o x de t, já esse aqui quem é? X de t mais 3, certo? Ficou entendido isso? Tá? Claro, para a direita é a mesma coisa, eu não vou fazer. Tá legal? Para a direita é a mesma coisa, eu não vou fazer. Isso vale para sinais no tempo discreto? Vale, tá? Sinais no tempo discreto a gente vai ver já. A gente não deu as classificações aqui, né? A gente está mais se preocupando com os deslocamentos, né? Mas sinais no tempo discreto é como, por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu fazer aqui Eu já falei disso nas aulas anteriores, né? Isso aqui é um exemplo de sinal no tempo discreto. Muitos de vocês aí, mais tarde, podem querer ir para esse mercado aí, que tem muito campo para engenharia, tá? Que é trabalhar no mercado financeiro, tá? Impressionante como é que tem, se você for ver nas corretoras, muita gente realmente,
É só dar engenheiro, tá? Por quê? Porque tem que resolver problemas e porque tem que saber matemática, tá, ok? Então é basicamente o que o engenheiro sabe fazer, tá? Então, ó, esse é um sinal no tempo discreto, tá? Aí, por exemplo, que é o PIB trimestral, é um ótimo exemplo, né? Então, você tem aqui, né, os valores do PIB, né, de cada trimestre. Notem, para cada trimestre você tem um valor finito. Esse valor do PIB, esse aqui é um sinal que é discreto, né? Porém ele é analógico. Por que analógico? Porque esse valor que está aqui, ó, esse valor pode ser qualquer um, né? Eu poderia, dependendo aqui, eu até vou usar aqui o próprio gráfico que está aqui. Vocês estão vendo que tem umas linhas aqui seria um 2, aqui seria um 6, aqui seria um 10, aqui seria um menos 2, aqui seria um menos 6. Né? Usando esse gráfico mesmo, eu poderia, por exemplo, meio que forçar esse sinal aqui, que é um sinal discreto no tempo. Você pode ver que ele é todo picotadinho na horizontal. Eu podia transformar ele num sinal que é picotado na vertical. Como assim? Por exemplo, ó, aqui, beleza, aqui já ficou no 6 mesmo. Aqui, ó, ele já ficou no menos 2 também. Aqui, vê que ele passa um pouquinho, mas eu vou botar ele no 2. Eu vou truncar ele, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou truncar. Aqui, ó, eu vou passar para menos 6, aqui eu vou passar para menos 6. Aqui é um pouquinho mais do que menos 2, mas eu vou truncar. Aqui é que dá para ver, ó. Esse sinal aqui já dá para ver melhor. Estou truncando ele. Vocês estão vendo que está perdendo um pedaço? Tá? Isso aí vocês vão aprender mais tarde numa matéria chamada Princípios de Telecomunicações. Isso a gente chama de erro de quantização, tá? Você consegue, né, através de amostragem, resolver todo o problema da amostragem no tempo, mas o erro de quantização você não consegue, né? Deixa eu dar uma explicação do erro de quantização que vocês talvez... É que vocês não pegaram muito isso, mas só para vocês terem uma ideia, quando você... Antigamente, né, é muito legal isso, né? Vocês não pegaram essa fase, mas eu peguei o PC desde que era uma coisa muito simples, pessoal, né? Então, o PC que eu falo, o computador pessoal de vocês aí, né? Que começou com o IBM PC lá em 1981, né? Pois é, eu sou velho, então peguei isso, né? Ele chegou aqui no Brasil, né, basicamente em 83, 84, né? Porque também em 81 nem os Estados Unidos tinha. Ele foi lançado em 81, era caríssimo, etc. Ninguém pensava em ter um computador em casa, galera, né? Já tinha um computador, não no nível que foi lançado, né? O que tinha eram computadores mais simples, né? Computadores pessoais. Beleza. Então o PC fazia muito pouca coisa, né? Trabalhava com processadores que manipulavam muito poucos bits. Os primeiros processadores manipulavam 8 bits só, 1 byte. Hoje todos os processadores manipulam 64, né? 8 vezes mais, tá? E qualquer um, tá? Então o que acontece? Quando começou o PC a evoluir, uma das coisas que apareceu foi, por exemplo, as placas de som, né? Porque antigamente o PC só tinha bip, pessoal. E aí você ficava maravilhado quando você conseguia botar uma musiquinha no bip, 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 ficava tocando um bipzinho, você conseguia criar vários tons no bip, né? Tinha opções de criar tons de frequência, você conseguia tocar uma musiquinha, mas nunca ia ter uma voz, nunca ia ter alguma coisa do gênero, porque era só um bip. Aí criaram uma placa de som e aí você podia botar qualquer tipo de som, né? E aí você podia pegar uma música, claro, né? Quando você pega uma música, você tem que fazer o quê? A música está no formato analógico, que é o som que sai da fita cassete, ou do fita cassete, vocês não sabem nem o que é, né? Do toca-discos, né? O CD, você já, nem no CD vocês estão mais na época, né? Então, mas o toca-discos vocês já viram, né? Ainda se usa hoje, né? Você tem basicamente uma agulha que passa em cima de um sulco. Aquele sulco está feito naquele vinil, que é o material que se utiliza, está feito de maneira que a agulha, os sulcos são formados de acordo com as formas de onda que você quer reproduzir. Então a agulha, ela captura aquilo, a agulha é super sensível, captura aquilo, aquele sinal, um sinal de áudio pequenininho,
passa pelo braço do toca-discos, entra no negócio, entra no amplificador, o amplificador pega, amplifica aquele som e você escuta a música, certo? Você poderia até escutar, né? Muito pequenininho, mas não vai dar. Aliás, antigamente, os primeiros eram, se vocês lembram, como não tinha amplificador, quando isso foi criado, esse tipo de coisa, os gramofones eram o quê? Você pegava a agulha, tinha o mesmo princípio, ele fazia isso, e aí você tinha um cone que aumentava o som gerado por daquela agulha pequenininha, é um cone mesmo, né? Antigamente tinha uns acessórios que você ganhava de presente em feira de informática, assim, você pegava o celular e encaixava, tinha um conezinho para o som do celular ficar mais alto também, tá? Então, legal, tô falando isso tudo por quê? Tô falando em quantização, onde é que você está querendo chegar? É que você podia fazer essas gravações, se você quisesse, né, com a placa de som, né? Você pegava um sinal do alto-falante, colocava na placa de som, ela fazia essa digitalização, digamos assim, né? E aí você podia escolher se você queria 8 bits, né, para guardar as amostras verticalmente. Isso te dava 256 níveis. 8 bits era pouco? Era pouco, porque você sentia que a qualidade perdia. Vocês concordam comigo que se eu fizer fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu estou perdendo informação? Né? Então você perdia a qualidade. Mas 16 bits, por exemplo, o teu ouvido não percebia. Entendeu? Então, até hoje se usa 16 bits. Até tem placas que usam 24 bits, etc. Mas não é necessário, teu ouvido não vai perceber isso. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece quando você está trabalhando com sinais de tempo discreto, né? Você às vezes tem a discretização no tempo, mas também tem a discretização na amplitude. A gente vai ver isso mais tarde, ainda na aula, não sei se na aula de hoje. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui nós temos um sinal, eu vou pegar um sinal de tempo discreto aqui, só para a gente poder trabalhar. Vou pegar aqui. Sinal de tempo discreto, qual é a diferença? O x de n, a gente usa colchete em vez de parênteses, ok? E aí, o que vai acontecer? Aqui é n. E aí o sinal só existe nos valores inteiros, né, do sinal. Então vamos pegar um sinal qualquer aqui, vou desenhar. Então posso pegar um sinal assim. Ele normalmente desenha assim. Vou botar um bem diferente aqui, pega bem no meio mesmo. Pode ser um sinal analógico, né? Pegar um valor negativo. Aqui eu vou botar 0. Aqui eu vou botar -1. Aqui eu vou colocar aqui bem no meio mesmo. Tá? E aí, isso aqui é um sinal em tempo discreto. Se eu fizer um deslocamento, né, x de n mais 3, ou x de n mais 1, por exemplo, o que vai acontecer? X de n mais 1. Vou botar aqui, vou botar diferente, x de n menos 1. O que vai acontecer? Esse sinal vai ser deslocado uma unidade para a direita. Então é como se o nosso eixo viesse para cá. Ok? É isso que vai acontecer, tá? Como se o nosso eixo viesse para cá. Tá legal? Tem alguma diferença? Na verdade, se tivesse, por exemplo, escrito assim, x de n mais meio, como é que você ia fazer esse deslocamento? Esse sinal não existe em tempo discreto. Por quê? Porque o n em tempo discreto tem que ser um valor o quê? Inteiro. X de n mais meio, quando os n estão todos inteiros, vai dar o quê? Vai dar um x de 1,5, vai dar um x de 2,5, x de menos 1,5, ou coisas do gênero, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que não existe o sinal. Então, existe casos, enquanto você vai fazer uma operação com o sinal, dependendo do sinal, que algumas amostras podem sumir. Nesse caso, não tem sentido fazer isso. Estou falando isso porque às vezes vocês estão trabalhando no computador, vocês vão estar trabalhando com sinais que foram amostrados, entendeu? E aí, às vezes, você coloca um valor que não que não está dentro do valor do array, digamos assim. É que nem você pegar uma matriz.
A matriz não é, o elemento não é 1, 1, 1, 3. Qual é o elemento 1, 1,3 na matriz? Não existe. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Isso vai aparecer no programa. Se você manda ele indexar, né? Ou ele vai pegar o 1 ou ele vai pegar o 2. Certo? Se você colocar um acréscimo de uma coisa que não seja inteira, ele vai dar problema. Ok? Só para vocês saberem. Tá? Então, o que eu acabei de falar para tempo contínuo vale também para tempo discreto. Tá? Legal. Bom, vamos fazer agora uma outra operação com sinal. Que operação que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer essa operação aqui, ó, que é o escalamento temporal, tá? O escalamento temporal. Deixa eu pegar aqui. E aí, ó, o que eu vou fazer? Exatamente o que eu fiz quando eu fiz o nosso deslocamento temporal. Eu vou fazer, ó, pegar aquele sinal que a gente já viu lá em cima, para não ter que ficar trabalhando em cima dele, né? Trabalhando com sinais novos. Deixa eu buscar isso aqui para cima. Beleza. Aqui, ó, só para vocês terem... o saco, hein? Ele não gosta. Ele não quer. Deixa. Olha só. É até bom que aqui eu faço ele maior. Olha o que acontece quando eu faço escalamento temporal. Escalamento temporal é multiplicação da variável t. Eu fiz agora, até agora eu fiz soma na variável t, ou diferença, e só. Agora eu vou multiplicar a variável t. Por exemplo, se eu multiplico a variável t por um número maior do que 1, eu tenho uma compressão temporal. E aí você vê que o gráfico faz isso, tá? Se eu divido, se eu multiplico por um número entre 0 e 1, né? Ou seja, por uma fração, né? Não, sempre é uma fração, não, pode ser um número entre 0 e 1, 0,57, pode ser até um número real, não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu vou fazer é uma expansão no tempo, tá? Então, compressão no tempo e expansão no tempo, o que é isso, tá? Como eu acabei de falar, compressão no tempo é quando você pega o t e multiplica por um valor maior do que 1. Entre 0 e 1, tá? Expansão no tempo. E números negativos, né? Porque eu falei 0, 1 e maior do que 1, né? E 1 não muda nada, né, galera? 1 fica igual, né? Então, em valores negativos, aí você vai ter que olhar, na verdade, uma inversão no tempo, na verdade. Porque, na verdade, o que você faz quando você tem valores negativos é multiplicar por menos 1 o que está no t, certo? Ok? E a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Deixa eu pegar o sinal que a gente já tem lá em cima, para a gente poder trabalhar e não ter que ficar se fazendo de novo, né? Eu já tive aqui o nosso sinal. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu apagar só essa parte verde aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar o verde aqui sem apagar o azul. Ok, tá? Então vou pegar o sinal aqui. Deixa eu apagar isso aqui também, só para não ficar muito carregado. E vamos fazer o seguinte: eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar os dois aqui de uma vez só. Será que dá? Dá. Copiar. Legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá no escalamento temporal. Deixa eu colar aqui, ver se eu consigo colar. Ok. Tá aqui, ó. Deixa eu só Deixa eu só acertar para ficar bonitinho aqui. Isso. Legal. Olha só. A gente viu aqui esse sinal, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um x de 2t, tá? Vamos fazer um x de 2t.
só para a gente ver como é que funciona. Olha só, se o x de t é esse, o que vai ser o x de 2t? Ó, vocês concordam que o x... Eu vou fazer uma coisinha aqui, só um instantinho. Deixa eu puxar para cá, para poder escrever o x de 2t aqui do lado. Então, olha só, x de 2t igual. Ó, onde tem t, eu vou colocar o que agora? 2t, certo? Então, olha só. 0 tem t? Não. Aqui tem t? Aqui tem t? Tem. 2t. Menos 2. Aqui tem t? Tem. T mais 2. Então vai ficar o quê? 2t mais 2. Menos 2. 2t. Estão entendendo que o raciocínio é o mesmo? Estão vendo que o raciocínio é o mesmo? 0. Ah, eu preciso fazer isso? Não, galera. A gente fez isso para o primeiro, só para mostrar que funcionava. A regra qual é? A regra é deslocar para a esquerda ou para a direita. Não precisa ficar fazendo isso, certo? Não precisa ficar fazendo isso, tá? Se bem que num desespero total numa prova, em que eu coloco lá um x de t e mando vocês desenharem um x de menos 3t mais 2, vocês podem fazer isso, tá? Vocês podem pegar o x de t e colocar bonitinho como está aqui no azul, certo? E aí onde tiver o t, nesse x de t, colocar menos 3t mais 2, estão entendendo? E depois desenhar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas funciona. Vai dar trabalho, principalmente que na hora de desenhar, você vai ter que ficar fazendo cálculo ali nas retas, etc e tal. Né? Mas funciona. Tá? Então aqui, ó, mas você não vai fazer isso. Vocês vão ver como é que funciona isso. Então deixa eu só terminar aqui. 2, 0, 2t e 2, 0, 2t e 2t não, ninguém reclamou, né? 2t, também não deu tempo de reclamar, falou muito rápido, tá? Então olha só, ficou assim. O que a gente tem que acertar? Aqui do lado, desse lado não tem que acertar nada, já está acertado, 2t mais 2, certo? A reta era t mais 2, agora virou 2t mais 2, certo? Porém, eu tenho que acertar agora esse lado aqui, ó, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho que dividir todo mundo por 2. É até fácil acertar esse, né? Ok? Não é fácil acertar, é só dividir todo mundo por 2, certo? Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar assim, ó, x de 2t igual 0 menos infinito, dividido por 2, que é menos infinito, t menos 2 dividido por 2, menos 1. Aqui vai ficar 2t mais 2. Depois, menos 2 dividido por 2, menos 1. T, 0 dividido por 2, 0. 2, notem, o lado esquerdo da função não muda. O que muda agora, eu estou dividindo só o lado direito. Tá? Aqui é 0, aqui é t, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é t, e aqui é mais infinito. Se eu for desenhar isso, ó, olha o que vai acontecer, ó, se eu for desenhar isso. Vou tentar botar aqui para vocês poderem enxergar, ó. Você pode até aumentar um pouquinho que dá. Tá. Olha só, vou desenhar isso usando aqui meu gráfico, ó. Então, de menos infinito até menos 1 vale 0. Então, ó, de menos infinito até menos 1 vale 0. De menos 1 até 0 vale 2t. 2t é uma reta com inclinação 2, não é? Não é uma reta com inclinação 2? Então, olha só. Anda 1 e sobe 2. Então, uma reta assim, ó. Tá? E que vai cortar em 2. Concorda? Corta em 2, porque é 2t mais 2. E isso aqui já é o 2, ó. Estão vendo? Então, vai ser uma reta assim, ó. O resto é fácil. 2 de 0 até 1. Então, 2 de 0 até 1 é isso. E a partir de 1 até mais infinito é 0. Então, desce aqui e vai até o infinito. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Simplesmente eu espremi, eu comprimi a informação. Estão vendo que eu comprimi a informação? Legal?
quando eu comprimo essa informação, né, ela aparece, né, num intervalo menor, né? Quando é que ia ao meu sinal original? De -2 até +2. Quando é que vai o meu sinal agora? Vai de -1 até +1. Na verdade, pessoal, para fazer a compressão tem um truque muito fácil. Você pode simplesmente pegar o sinal original. Deixa eu pegar o sinal original aqui, ó, que é esse aqui. Deixa eu pegar ele novamente. Copiar. E olha só, o truque agora é o seguinte, ó. Olha que legal, eu não falei que tinha um truque lá de mexer no eixo, né, só para facilitar a nossa vida lá, que eu falei, quando eu fazia o deslocamento, não desloquei o eixo. Agora tem um truque também que a gente pode fazer. Vocês notaram que eu ia de -2, né, até +2, que é o sinal original, e depois eu fui de -1 até +1? O que aconteceu nesse caso? Ó, galera, para fazer compressão no tempo, é só fazer isso aqui, ó. Se x de t vai virar x de 2t, que é o nosso exemplo aqui, é só pegar tudo que está aqui no eixo e dividir por 2. Inclusive, você pode fazer isso na prova. Ah, mas o sinal não mudou nada. Na verdade, ele mudou sim, pessoal. Só que a escala mudou também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Antigamente, cada quadradinho valia 1. Agora, cada quadradinho vale quanto? Meio. Mas está errado o desenho? Não. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Então, o macete para fazer compressão é pegar o valor que você multiplicou e dividir o tempo. Tá? Ah, a gente vai chegar lá. Eu não vou falar de operações combinadas, não. A gente vai mostrar isso. Tá? A gente vai fazer o teste. Eu até falo, né? Qual é a ordem? Qual é a ordem normalmente quando a gente faz alguma conta? Multiplicação primeiro, soma depois, não é isso? Vocês vão ver que tem que tomar cuidado com os sinais. Você não está trabalhando com multiplicando, você não está fazendo o sinal em si, você está fazendo o tempo. Então isso tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer as operações combinadas, tá? Mas entenderam que é uma maneira fácil de vocês fazerem o desenho? Vocês podem fazer isso aqui no rascunho, depois desenha de novo, entenderam? Faz no rascunho e depois desenha em cima. Legal? Tá? Notem que para expansão, galera, é a mesma coisa que você vai fazer, só que para expansão você não está multiplicando por 1/3. Se você pegar uma expansão, porque eu falei que quando é compressão, você tem um valor maior do que 1, não é isso? Quando é expansão, você tem um valor entre 0 e 1. Pode ser 1/2, pode ser 1/3. O que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai dividir por 1/3. O que é dividir por 1/3? Multiplicar por 3. Entendeu? Então, por isso que expande. Entendeu? Por isso que expande. Onde era 1 vai virar quanto agora? 3. Onde era 2 vai virar quanto? 6. Tá vendo? Por isso que expande. Certo? É porque você, na verdade, faz a mesma regra. Se você, na multiplicação, sei lá, você foi lá e dividiu pelo número que estava multiplicando, na multiplicação não, na compressão, você estava dividindo pelo número que estava multiplicando. Por isso que dá compressão, porque você divide por um número maior do que 1, dá uma coisa menor, certo? Ok? Legal? Então é isso que aqui acontece na expansão e na compressão. Quando você multiplica por um número maior do que 1, você vai lá e vai dividir, né, o seu, qualquer que seja o número que você está multiplicando, se é maior do que 1 ou entre 0 e 1, você vai dividir o eixo. Só que quando você divide por um número maior do que 1, há compressão. Quando você divide por um número menor do que 1, você multiplica e há expansão. Foi entendido isso? Legal. O que a gente vai ver na aula que vem? Operações combinadas. Certo? Operações combinadas. Tá legal? Aí, eu vou ter terminado, a gente vai fazer uns exercícios. Hoje foi só teoria mesmo, tá? Na verdade, assim, foi só teoria? Foi, mas eu fiz alguns exemplos aqui, certo? Só que agora eu vou pedir para vocês fazerem um exemplo mais... que vai cair na prova, por exemplo. Sempre cai uma operação combinada na prova, sempre. Primeira questão da prova, operação combinada, tá? Ok? Então cai lá. Dado o sinal f de t embaixo, desenhe o sinal 2 mais 3 vezes f de t de -2t mais 1. Caralho, que coisa é essa?
Sim, o que eu estou fazendo agora é uma super operação combinada. Além de ter que fazer a operação combinada com o sinal, ainda tem que somar outros valores, que a gente já viu isso nas aulas anteriores. Aí você fala, pô, mas isso aí é útil. Caramba, isso vocês vão usar o tempo todo no curso, vocês vão ver, entendeu? A gente vai fazer esse tipo de coisa de maneira, digamos, sem até notar, é ferramenta, entendeu? É ferramenta, a gente tem que saber. Ah, mas eu já vi isso, que eu vi função. Viu, mas provavelmente não se preocupou muito com escalamento temporal, nem com compressão, nem com operações combinadas, essas coisas a gente vai ter que fazer. Porque, por exemplo, a convolução, vocês já viram que é uma operação combinada. Você faz uma inversão no tempo com um deslocamento, depois multiplica por um outro sinal, né? É uma super operação. E pior, ainda depois desse valor ainda tem que integrar, né? A convolução, cara, eu vou só para finalizar. No livro tem uma história que é o seguinte, diz que isso aí tá, eu não sei se isso aí, se o cara bota até um artigo no livro do Lattes. Foi feito um estudo, né, não sei se foi no MIT ou tem que dar uma olhada no livro, tá? Em que quando o professor de sinais e sistemas ensinava convolução para a turma de engenharia elétrica, o número de matrículas do curso de engenharia elétrica caía 20%, e o número de matrículas no curso de teologia, que é onde você quer entender Deus, aumentava 20%. Ele fala que é um artigo do I3E falando sobre isso, tá? Mas eu vou falar para vocês, principalmente quando você fala sobre convolução gráfica, que é você pegar dois sinais e fazer a convolução, que é o que interessa para a gente basicamente, né? E por que convolução é tão importante, Abel? Porque, cara, é uma operação linda do ponto de vista da engenharia. Por quê? Porque é uma operação única que você precisa fazer e você sabe, dado um sistema qualquer, se você conhecer uma característica do sistema, basta uma, você não precisa conhecer mais nenhuma outra. Essa característica vocês vão descobrir mais tarde, que se chama resposta ao impulso. O sistema tem que ser linear? Tem. Tem que ser invariante no tempo? Tem. Os sistemas não são lineares e invariantes no tempo. Quase sempre os sistemas que a gente vai trabalhar conseguem ser modelados como lineares e invariantes no tempo. Se não der para fazer, aí você vai ter que usar computação e tem uma matéria só para isso no curso de vocês chamados sistemas não lineares, tá? Mas qual é a coisa bonita da convolução? É que se você conhece uma característica do sistema, qualquer entrada que você fizer nesse sistema, qualquer sinal que você coloque, vamos supor que você conhece, tem aqui um circuito, você conhece a resposta ao impulso desse circuito. Pode colocar uma onda senoidal, uma onda exponencial, uma onda quadrada, uma onda triangular, através da convolução você sabe como é que vai sair. Você não precisa nem fazer o experimento, vocês estão entendendo? Você não precisa ir no laboratório meter a onda triangular, não precisa ir no laboratório meter a onda quadrada. Você pode fazer no seu caderno, saber qual é a onda que vai sair. É lindo isso do ponto de vista da engenharia, porque você não tem que ficar se preocupando em fazer uma coisa empírica, tipo, entra isso, sai isso, entra isso, sai isso. É muito bonito. Então, essa operação de convolução realmente é muito importante e a gente usa. É complicado? É. A convolução gráfica é complicada? É. Mas eu juro para vocês, não tem nenhum livro, né, o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu fiz aqui no ano passado uma forma de quebrar a complicação, que até o aluno que não entende nada, se ele decorar aquilo, vai ter que decorar na cabeça dele, mas ele consegue fazer qualquer convolução, tá certo? Legal? Sem problemas. Convoluções complicadíssimas se tornam convoluções fáceis, vocês vão ver. Aí por que eu faço isso? Porque eu quebrei vários tipos de convolução, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, vocês vão ver isso, né? E aí resolve, tá? Você resolve todas. E aí você pega uma convolução de formas de onda que são complicadas, quebra elas e você sempre vai conseguir chegar num daqueles tipos que eu falei, e aí você faz meio que automaticamente. Falou? Falou, galera. Até amanhã, certo?